oportunidade iríamos ouvir mais, mas em outra oportunidade nós vamos ouvi-lo também, em nome de Jesus. Auxiliar ele aqui. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a amada igreja para abrirmos as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Nessa oportunidade, agradeço a Deus por esse momento que Ele nos tem concedido de estarmos aqui em Sua presença. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar e a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesse culto de hoje. Também agradeço ao nosso pastor pela confiança que nos tem otorgado de estarmos aqui nessa tamanha responsabilidade. Os irmãos que já passaram por aqui sabem quanto é difícil, quanto é pesada a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria de rogar as orações da igreja nesse momento para que Deus possa estar se utilizando de mim, pois sei que de mim mesmo nada quero trazer para a igreja, mas apenas a palavra de Deus. Amém? Vamos então estar meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Versículo bastante conhecido por toda a igreja, que diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Meus amados irmãos, estava há bastante tempo com esse texto no meu coração e o Espírito Santo falava ao meu coração enquanto meditava nesse versículo. É um versículo que acho que toda a igreja ela já ouviu falar, pelo menos algum momento na sua vida. E eu acho muito interessante esse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Coríntio, pelo contexto da igreja de Coríntio. Porque nós sabemos, eu gosto sempre de estar analisando o versículo quando ele foi escrito, as palavras quando elas forem escritas, dentro do contexto em que ela está inserida, para a gente entender melhor o que é que o apóstolo, o que é que o escritor, ele estava querendo dizer para a igreja naquele determinado momento. É interessante porque quando a gente olha para a igreja de Coríntio, é uma igreja que a gente está estudando na escola dominical, inclusive. É uma igreja onde o apóstolo Paulo retrata que era uma igreja que tinha a variedade de dons. Todos os tipos de dons a gente poderia encontrar na igreja de Coríntio. Porém, também é uma igreja que quando a gente vai ler a carta, a 1 Coríntios e a 2 Coríntios, nós encontramos que era uma igreja altamente corrompida pela maldade e pelo pecado. É uma igreja que quando a gente olha, os irmãos, se me permitem falar e não se espantem, mas era uma igreja onde nós podemos ver o apóstolo Paulo condenando o caso em que um filho, ele começa a se deitar, a ter relações amorosas com a esposa do seu pai. É uma igreja em que nós podemos encontrar esse tipo de coisa na Bíblia. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 5, versículo 14 de 2 Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo ele falando que o amor de Cristo nos constrange porque estamos plenamente convencidos de que um morreu, logo todos morreram. E eu acho interessante essa expressão que o apóstolo Paulo escreve, e poderíamos traduzir aqui para uma linguagem mais comum, para o nordestês da gente, para a linguagem nordestina. Nós poderíamos dizer aqui que o apóstolo Paulo está querendo dizer: porquanto o amor de Cristo nos encabula, o amor de Cristo nos deixa encabulado. E eu acho que é mais fácil da gente compreender quando a gente fala na nossa língua, aqui na nossa na nossa pronúncia, na nossa cultura nordestina, e a gente entende que quando uma pessoa está encabulada, é uma pessoa que se sente envergonhada, é uma pessoa que não vê mérito naquilo que está recebendo, é uma pessoa que está sendo agraciada por algo que não poderia estar recebendo. Por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente está comemorando o aniversário e começam a cantar os parabéns para a gente e a gente está lá todo constrangido. A gente fica acanhado, encabulado, a gente fica envergonhado naquele momento. Sabe nem qual reação a gente deveria ter. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: porquanto o amor de Cristo nos constrange.
E eu poderia fazer uma pergunta aqui para a igreja e perguntar: quantos são merecedores do amor de Cristo? E eu tenho certeza que nenhum levantaria a mão, porque nós não somos merecedores do amor de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo que o amor de Cristo nos constrange, porque nós não merecemos o amor que Ele nos concede. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ainda diz no versículo de número 8, que Deus mostrou o seu amor por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo ele continua dizendo: porque alguém até poderia dar a sua vida por algum conhecido, por algum amigo, mas Deus deu a sua vida. Deus manifestou o seu amor por todos nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu estava meditando nesse texto para essa noite, e quando estava meditando eu comecei a entender que nós não somos absolutamente nada do que nós pensamos que somos. Se alguém chegou aqui nessa tarde, se alguém chegou aqui neste culto pensando que era alguma coisa e que tinha algum mérito diante de Deus, porque é isso, porque é aquilo, eu quero dizer para você nessa noite que você não é nada diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, se a igreja me permita, eu gostaria de chegar aqui trazendo uma palavra de profecia, uma palavra de bênção para a igreja. Mas eu gosto de trazer aquilo que Deus coloca no meu coração. E a palavra que Deus colocou em meu coração foi essa. Glória a Deus, aleluia. E a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer à igreja nessa noite é de que nós não somos nada diante de Deus. Tem aquele tipo de gente, aquele tipo de crente que se acha com crédito diante de Deus, que acha que tem isso diante de Deus, que acha que é merecedor diante de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós não somos nada diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o que eu acho interessante no contexto do capítulo 5 é que o apóstolo Paulo ele não termina aí. Mas ele continua dizendo no versículo de número 18 que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Aleluia, glória a Deus. E quando nós olhamos para isso, o dicionário ele traz reconciliação como que algo que é fazer a paz entre, estabelecer a paz entre. Reconciliar é isso. Nós podemos observar isso no direito civil, por exemplo. Quando vemos um caso de divórcio e que antes que se passe para o divórcio, para a fase do divórcio, a lei ela traz que tem que acontecer a reconciliação. Não acontecendo a reconciliação, parte-se para a próxima etapa, para o litígio, mas até então é necessário se estabelecer a reconciliação. O que é isso? Estabelecer a paz entre as partes. E Paulo, ele escreve no versículo 18, versículo 19, que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Aleluia, glória a Deus. É como se Deus olhasse para o mundo no decorrer de todos os anos e visse: o mundo não tem como estabelecer a paz entre ele e mim. O mundo, por mais que tente, por mais que eu dê leis, por mais que eu dê mandamentos, o mundo ele não consegue estabelecer a paz entre Deus e o homem.
Aleluia. Aí Deus vem, e o versículo ele diz: Deus mesmo estabelece a paz entre Deus e o homem. Aleluia, glória a Deus. O versículo 19 diz: porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Glória a Deus. E o que é que isso quer dizer? Que quando Cristo estava lá na cruz do Calvário, quando Cristo estava lá no Getsemane, quando Cristo estava padecendo por nossos pecados, Deus estava em Cristo reconciliando, dizendo: agora, pela morte do meu Filho amado, eu estabeleço, o mundo está em paz comigo. Aleluia, glória a Deus. E o mundo estava sendo estabelecida a paz entre Deus e o homem na morte de Cristo. O versículo 21 ele continua dizendo: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Era necessário que acontecesse a justiça da parte de Deus. Era necessário que nós que afrontamos a Deus, que pecamos contra Deus, era necessário que nós pagássemos. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele diz: porque o salário do pecado é a morte. No capítulo número 3, o apóstolo Paulo ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia ela faz questão de mostrar que todos nós somos pecadores. Glória a Deus. E por isso nós devíamos algo a Deus. Na lei judaica, quando alguém pecava, essa pessoa oferecia um sacrifício em holocausto pelo seu pecado. O próprio sacerdote que estava no templo de Deus, que entrava no lugar santíssimo, ele precisava, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, oferecer antes um sacrifício por si próprio, para ser purificado e depois oferecer o sacrifício pelo povo, para que Deus pudesse cobrir o pecado do povo. Aleluia. Mas o versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz: mas Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Aleluia. Jesus Cristo não devia nada para Deus, mas Deus pegou esse homem que se prontificou e fez dele pecado. Jesus não pecou, mas Deus fez dele pecado, para que nele fosse feita a justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a partir deste momento, o mundo ser reconciliado com Deus. Quando nós paramos para meditar nisso, nós começamos a entender o porquê que o apóstolo Paulo ele diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange, é porque Cristo, ele aceitou ser oferta pelo nosso pecado, mesmo nós não sendo merecedores, e ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida através da morte dele. Aleluia, glória a Deus. Nós merecemos nada da parte de Deus, mas Jesus, de forma voluntária, Jesus dá a sua vida para o Pai e diz: Pai, a minha vida entrego em tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. E mais à frente, Jesus diz no Calvário: Pai, está consumado.
Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus, na morte no Calvário, Ele pega a cédula do pecado que nós tínhamos e rasga diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu acho linda essa expressão. Glória a Deus. Eu não sei os irmãos, mas se os irmãos me permitem dizer, antigamente, né, lá pela infância, quando as coisas eram um pouco mais apertadas, eu lembro que lá na escola às vezes, e minha mãe é testemunha, se ela estivesse aqui, ela já contou algumas vezes que teve vez que faltou alimento pra gente em casa. E certas vezes eu lembro de uma vez que cheguei na escola com fome. E para não ficar com fome na manhã de aula, eu fui lá na cantina e pedi à moça para comprar um cachorro quente fiado e deixasse lá uma dívida para mim que depois eu pagaria quando tivesse condições. E ela anotou lá, fez a notinha. Ele aqui comprou um cachorro quente fiado. Aleluia. E quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, que o apóstolo Paulo ele diz, é como se o próprio Jesus ele descesse e com a sua morte ele pegasse essa dívida que estava lá anotada naquele papel, aquela dívida que estava anotada no nosso nome. Jesus morre na cruz do Calvário e na mesma hora ele pega a dívida e rasga e diz: está paga a dívida que era dele. Aleluia, glória a Deus. A dívida que nós tínhamos perante Deus está paga pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E Ele deu a sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Glória a Deus. E se nós estamos adorando aqui hoje e dizendo glória a Deus, aleluia, aleluia, é porque Ele ofereceu a sua vida antes para que nós pudéssemos estar aqui tendo comunhão com Deus. Estabeleceu a paz entre nós e Deus. Aleluia, glória a Deus. E gostaria já de estar encerrando nesta tarde, nessa noite. Eu não poderia deixar encerrar sem trazer esse convite. Alguém que chegou aqui ainda sem receber o amor de Jesus Cristo em sua vida. Porque por mais que Jesus ele tenha morrido na cruz do Calvário para estabelecer a paz entre Deus e o homem, nós sabemos que só pode haver paz entre duas pessoas se as duas partes quiserem. Nós não podemos forçar a paz entre as pessoas. É necessário que as duas partes queiram viver em paz uma com a outra. E de acordo com a palavra que já foi dita nesta tarde, Deus manifestou o desejo de viver em paz com a humanidade. E para viver em paz com Deus, é necessário primeiro aceitar o sacrifício de Jesus em sua vida. E nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguma vida entre nós, se há alguma pessoa entre nós, em nosso meio, que ouviu essa palavra e no seu coração determina nesta noite que quer viver em paz com Deus neste momento, que deseja entregar a sua vida para Jesus
e aceitar esse amor de Cristo que nos constrange e que através desse amor Deus estabeleceu, reconciliou o mundo consigo. Eu gostaria de saber se existe alguém em nosso meio que deseja receber esse amor. Se existe alguém em nosso meio que deseja fazer parte da família de Deus, que deseja receber o amor de Deus neste momento e viver em paz com Ele. Eu disse aqui nessa palavra que nenhum de nós somos merecedores. Eu não sei o que lhe prende ainda no mundo. Algumas pessoas, elas têm um conceito: ainda não estou pronta para aceitar a Jesus. Enquanto viver no mundo, nunca vai chegar um dia em que vai estar pronto para aceitar Jesus, porque o mundo jaz no maligno. Aleluia. Mas nessa noite, Jesus, Ele está oferecendo a oportunidade para você vir assim como você está, assim como você é. Jesus não está pedindo para você aceitar a Ele perfeito. Ele diz: venha à minha presença, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. E vós encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia, glória a Deus. Venha para Jesus da maneira como você está. Entrega a tua vida ao Senhor. Foi dito aqui nessa noite: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o resto deixa que Ele faz na tua vida. Glória a Deus. Mas se não há ninguém que deseje aceitar a Jesus nessa noite, que Deus abençoe a igreja e continue abençoando o seu povo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos fazer alguns avisos para estarmos concluindo o nosso culto nesta noite, no nome de Jesus. Nós queremos avisar a igreja, irmãos, que a partir de terça-feira vai entrar em vigor para essa região aqui do Agreste o decreto do governo, não é? Que vai estabelecer novo